Brasileiros, brasileiros de verdade, que honram a bandeira nacional, que sabem cantar o hino nacional, eu quero que vocês me respondam. Vocês já ouviram falar na história mundial que um ladrão, que um sujeito que comandou uma organização criminosa do tamanho da Orcrim possa estar solto? Olha, o que o Brasil assistiu agora durante a tarde dessa sexta-feira. Renato Duque contando com detalhes como Lula comandava a organização criminosa que roubou o Brasil durante 13 anos. Eu não sei como esse cara não está preso, como é que não tem um decreto de prisão agora contra o Lula. Evidente que seus amigos do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, o Toffoli e o Lewandowski não vão deixar acontecer isso. Mas não é possível que neste país, num país de 213 milhões de brasileiros, onde todo mundo sabe que um ladrão de galinha vai para o presídio das cidades, fica uma semana esperando uma audiência, como é que um sujeito como o Lula, que pilhou a nação, que comandou essa organização, continue solto? Quem é que tem medo do Lula? Pergunta, quem tem medo do Lula? A milicada do Brasil teme o Lula por quê? O que eles têm medo do Lula? Por que esse monte de general, todo cagado dentro da farda, não fazem nada para prender Lula? Lula é um sujeito que está comprometendo a democracia, é um sujeito que está colocando a democracia em xeque, e esse monte de gente covarde, de norte a sul, que diz que a democracia está funcionando regularmente. Esses ministros políticos do Supremo Tribunal Federal, que não têm o menor respeito com a nação, permanecem inertes, permanecem parados, ou agindo contra a Lava Jato, ou agindo contra o Brasil. É inaceitável que uma população inteira fique à mercê, fique de joelhos diante de um criminoso do tamanho que é o Lula. Porque agora não precisa mais ter medo, não. Tem que acabar o medo de quem tem medo do Lula. Medo de quem? De um ladrão? De um comandante de uma quadrilha? Meu Deus do céu, como é que uma nação chega a esse ponto? Como é que ficam corrompidas as instituições de um país a este ponto? Que um sujeito que comandou uma quadrilha criminosa que roubou o Brasil no mensalão, que agora roubou na Lava Jato, que tem todo o esquema do BNDES que ainda não veio à tona, onde ele foi o principal comandante de liberar dinheiro para republiquetas da África, para Cuba, para Venezuela, para o Peru. Meu Deus do céu! Que vergonha dessa gente! E depois ficam esses filha das putas dessa gente aí, encomendada para falar mal das pessoas, quebrar sigilo bancário, de gente que enfrenta essa quadrilha. Porque eu não tenho medo de vocês, não. Porque eu falo para os brasileiros decentes e tenho procuração para isso. Porque mais de 10 milhões de pessoas assistem o que eu digo aqui nas redes sociais. E eu só digo isso porque alguém tem que ter coragem de dizer: eu não estou preocupado, não. Eu tenho 61 anos. Eu não tenho medo. Eu repito, tem que prender o Lula. Tem que prender essa quadrilha toda e botar o Dirceu de volta na cadeia. E o Sérgio Moro, que é o juiz da Lava Jato, se estiver acossado, se estiver pressionado, tem que contar para nós. Porque os procuradores não têm medo, não. Eles enfrentam o Gilmar Mendes. Vão para a luta, vão para o pau, e o Sérgio Moro tem que fazer a mesma coisa. Tem que decretar imediatamente a prisão do Luiz Lula da Silva, o Barba, o Nine. Sabe por quê? Porque ele atrapalha as investigações. Está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, que diz que o sujeito que atrapalhar as investigações tem que ser preso, para evitar que a justiça seja vilipendiada, seja humilhada, como essa gente está fazendo, comandada pelo seu Gilmar Mendes, que hoje é o principal defensor dessa quadrilha no Brasil. O Brasil não pode passar esse final de semana sem ver Lula preso. O ladrão. Hoje, o Renato Duque contou em Curitiba como era operado o dinheiro roubado da Petrobras. Ele nem sabe quanto roubou. Ele nem sabe quanto passou para o Lula. Ele confessou isso para o Sérgio Moro. Ele disse de viva voz para o Sérgio Moro quem são os ladrões do Brasil. E nós ficamos aqui, olhando, assistindo, pagando todo mês os caras que se dizem guardiões da nação.
Esses que não vão lá para o Rio de Janeiro enfrentar ladrão, não vão enfrentar bandido, que ficam em casa dormindo ali do lado, deixando até os quartéis serem invadidos por ladrões para roubar armamento, para roubar munição e corromper a gurizada que entra com 18 anos. Cadê a moral? Cadê a força? Cadê aquilo que me ensinaram em 1974? Cadê aqueles homens que hoje têm 61 anos, que são generais, que me ensinaram, que saíram da academia naquele ano? Cadê a fibra? Cadê a força? Cadê a vergonha? Cadê a hombridade? Cadê o amor pelo Brasil? Onde está o juramento a Caxias, na academia de Agulhas Negras? Ah, o juramento era só pelo dia 30 no Banco do Brasil para receber o soldo? Que vergonha! Que vergonha! Mas que vergonha, Brasil! Vocês têm que se envergonhar, sim, dos que fazem e dos que se omitem em defender a nação.